Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a lei de Dufay. Tem muita gente que não sabe que essa lei existe, né? Ou até sabe da lei, mas não sabe que existe o nome Dufay. Ela é muito simples. A lei de Dufay que nos conta sobre a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Imagino que você deva lembrar disso. Sempre que aproximamos cargas elétricas de mesmo sinal, teremos entre elas uma força de repulsão. Já se aproximarmos cargas elétricas de sinais opostos, teremos entre elas uma força de atração. E é esta que é a lei de Dufay. Ou seja, se aproximarmos duas cargas elétricas negativas, elas se empurram. Então vamos ver a força elétrica de repulsão aparecendo. Tem muito aluno que pergunta em aula por que eu coloquei esse menuzinho aqui no F. Isso aqui na verdade é uma notação vetorial. Quer dizer que esses dois vetores são opostos. Da mesma forma, se aproximarmos duas cargas elétricas positivas, também conseguimos observar a repulsão entre elas. Uma empurra a outra com uma força elétrica. Já se aproximarmos uma carga elétrica positiva de uma carga elétrica negativa, observamos que elas se puxam, ou seja, elas se puxam através de uma força elétrica de atração. Pelo mesmo motivo eu coloquei esse menos, tá? Na verdade isso aqui, né, é uma notação vetorial. Como os vetores são opostos matematicamente, vetorialmente, a gente coloca o menos em um dos vetores para dizer isso. Vamos aproveitar essa aula para lembrarmos de aulas passadas, já que essa aula é bem simples, né? Que é só atração e repulsão entre as partículas atômicas, que é a lei de Dufay. Então vamos lembrar de aulas passadas. Não se esqueça que quando eu tenho nêutron, aí eu estou falando da partícula nêutron, que é uma partícula atômica, né? Aí se eu aproximar uma carga elétrica positiva de um nêutron, nada acontece, nem atração e nem repulsão. O mesmo observamos ao aproximarmos o nêutron, eu estou falando do nêutron, da partícula lá do núcleo do átomo, de uma carga elétrica negativa. Também nada acontece, não vai nem atrair nem repelir. Já se aproximarmos uma carga positiva de um corpo neutro, aí eu estou falando de um corpo, não de um nêutron, de uma partícula do núcleo do átomo, é de um corpo. A gente observa a atração entre os dois. O mesmo a gente vai observar se aproximarmos uma carga negativa de também um corpo neutro. Então, quando a gente tem um corpo neutro, é um corpo, tá? E aí a gente aproxima uma carga positiva ou negativa, tanto faz, a gente observa que sempre atrai. Aqui, ó, eu imagino que possam ter ficado duas perguntas. Primeiro, professor, por que o corpo neutro é sempre atraído com a aproximação de uma carga elétrica? Seja positiva ou negativa, nunca repele nesse caso. E como calculamos a intensidade dessa força de atração ou repulsão daí, se forem cargas elétricas de mesmo sinal. Então isso a gente vai ver na próxima aula com a lei de Coulomb. Então não perca essa aula. Legal? Um abraço, bons estudos e até lá!